O basquete, um dos esportes mais populares nos últimos anos, principalmente no território brasileiro, país que precisou apenas de 5 aninhos para ter o seu primeiro contato com a bola de basquete. Trazido por Augusto Chan, o professor de artes que veio fazer uma palestra no Brasil e acabou trazendo uma história. No começo do esporte mais popular entre as mulheres, aos poucos ele foi disseminando. Em 1896, 5 anos após a fundação, teve a sua primeira equipe de basquete. O basquete no Brasil é muito rico. E no Paraná? Meu nome é Matheus Suzin e neste documentário vamos falar, conversar, ouvir alguns depoimentos de nomes da grande e linda história do basquete paranaense. Da fundação até os dias atuais. Dos grandes nomes, dos grandes técnicos, de lindas histórias. De um basquete que não é rico somente do convencional, mas sim do social. Mas para isso eu não estou sozinho. Rolando Ferreira, Marival Júnior, Adair Rocha, Darlan, André e jornalistas que aqui irão dar o seu depoimento sobre o basquete paranaense. Pois para todos eles, a história vive, a história vive, a história vive, o basquete vive. A história vive. Mas o basquete paranaense, a primeira equipe, o primeiro jogo, quem foi, quando ele chegou em solo paranaense? 1919, 29 anos após a fundação do esporte, ele chega no Paraná. Introduzido primeiramente na capital paranaense através dos torcedores do Internacional Futebol Clube, o basquete ao longo dos anos foi criando grande afinidade pelos torcedores na época. E a primeira equipe, o Coritiba Futebol Clube, teve o início do basquete. E foi um processo até a primeira competição de basquete profissional, oficial na época. Chegada em 1919, a primeira competição só foi acontecer 10 anos mais tarde, através do Coritiba Futebol Clube e anos depois com o Atlético. Ali foi o início, e depois no Paraná inteiro. Mas para saber mais a fundo sobre o basquete que expandiu em todo o Paraná, é melhor saber da boca de quem vive. Olá, tudo bem? Meu nome é André Luiz Vilela Costa e trabalho com o Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa e também com a Federação Paranaense de Basquete. Eu comecei a trabalhar com a memória do basquete por gostar muito do basquete, por ter sido um ex-jogador de basquete. Joguei profissionalmente por um pouco tempo, mas morei muito tempo no Canadá, fui jogador universitário no Canadá, profissional no Canadá, vim para o Brasil e depois tive uma contusão muito séria no quadril, não pude mais mexer com basquete e o que sobrou para mim foi falar de história. Então eu me apeguei a essa parte da história e para mim virou minha cachaça. Então eu trabalho com a história nas minhas horas livres, sempre que eu posso agregar o basquete, pagar um pouco do que eu recebi do basquete de volta, gratuitamente eu faço, com todo prazer, não estou aqui hoje. Então nesse processo de criação do Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, que foi um grupo, não foi eu, foi um grupo, né? Eu trabalho com pesquisas e nessa pesquisa também envolve o basquete de Curitiba, o basquete do Paraná e o basquete do Brasil. Sobre o basquete do Paraná que eu estou aprendendo, né? Que começou na década de 20, os clubes pioneiros foram o Clube Internacional, o Clube Teuto, o Clube Coxa, Curitiba, né? E o Atlético também, logo depois, né? Porque o Internacional foi o começo do Atlético. Então, o basquete cresceu muito, né? No Paraná. Aliás, é uma informação importante, a Federação Paranaense de Basquete foi uma das fundadoras da CBB. Foram 5 federações e a Paranaense estava no meio. Então, a gente começou esse projeto com a Federação Paranaense, com o Marival. Graças a ele abriu as portas da federação para nós, a gente pôde realmente fazer uma pesquisa mais séria nos documentos e nas fotos da federação, e o Memorial digitalizou muitos documentos. Olha, não vou mentir para vocês, eu acho que tem mais ou menos uns 1000 documentos da federação digitalizados, entre fotos e artigos e outros documentos, né? Então, com isso, essas informações não vão ser perdidas, né? Então vai estar sempre
à disposição de quem quiser pesquisar. Então, nesse processo, a gente descobriu várias fotos importantes, entre elas do time da seleção brasileira paranaense, que foi campeã brasileira em 30, mais o time do Teuto, que foi em 32 também campeão. A gente descobriu que o basquete paranaense já começou já bem cedo. Temos jornais de 1920, né, que falam do Clube Internacional, que teve jogos de basquete. Então, é uma história bem interessante. Nesse processo, a gente consegue descobrir várias coisas sobre o basquete local, estadual e brasileiro. Então, é por isso que é fascinante. De repente, está pesquisando uma coisa local e vai lá para o Ceará, vai lá para o Pernambuco, né? Então, é isso que é interessante. Mas o que eu posso dizer é que é um trabalho de formiguinha, a gente faz com carinho, voluntário. Junto com esse trabalho que a gente faz aqui, eu consegui fazer uma associação de 3 historiadores, um de Brasília e um de Franca, que a gente troca as informações em relação aos jogadores que vieram para cá, foram para lá, e a gente aprende muito com outras histórias. Então a ideia nossa é criar vários memoriais em outras partes do Brasil. Como é uma associação sem fins lucrativos, a gente não quer segurar a informação. A gente acha que a informação importante é a informação compartilhada. Então, a ideia de criar um memorial em São José dos Campos, ou em Franca, ou lá no Ceará, lá em Fortaleza, é muito bem-vinda, e a gente está sempre com as portas abertas. Olá, tudo bem? Meu nome é Marival Antônio Mazio Júnior, sou professor de Educação Física, técnico de basquete. Eu sou de Londrina, né? Hoje esse ano eu vou estar completando 50 anos e atualmente eu estou como presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. Nós estamos desde 2019 nessa batalha para poder levar ainda mais o basquetebol no Paraná, em todas as cidades do estado e no Brasil como um todo. É uma batalha bem complicada, é uma batalha árdua, porque nós temos várias pessoas que às vezes não gostam, às vezes não se interessam, às vezes não entendem o amor que a gente sente pelo basquete, né? Como eu digo, eu sou técnico, então nós temos muita rivalidade dentro de quadra, mas atualmente as pessoas que estão auxiliando aqui no basquete do Paraná, na federação, conseguem entender esse amor, porque eu também entendo o amor que elas têm por esse esporte. Então nós temos muito apoio de todas as cidades do Paraná, Curitiba com certeza, né? E aqui nós estamos realmente para poder tentar buscar um pouco mais a história do basquete do Paraná. É uma história muito rica, uma história que tem muitas pessoas ligadas, que batalharam muito também, assim como eu batalhei. A gente tem que respeitar esse trabalho. Pessoas do Paraná como um todo, de Arapongas, Londrina, região norte, lá de Toledo, Marechal, Foz do Iguaçu, região oeste, atualmente na região sudoeste, na região central, no litoral também nós temos várias pessoas que praticam o basquete. E aqui na região Curitiba, região metropolitana, Araucária, São José dos Pinhais, Campo Largo, Ponta Grossa, Castro, e se a gente for citar aqui, a gente vai falar várias cidades e com certeza a gente vai esquecer de algumas. E realmente é uma satisfação muito grande a gente estar falando sobre a história do basquete aqui do Paraná como um todo. Atletas a nível de seleção brasileira, atletas que já disputaram títulos brasileiros, títulos nacionais, tanto nas categorias de base como na categoria adulta, atletas que já foram para a NBA, que é o vamos dizer, o campeonato principal do mundo, né, com relação aos Estados Unidos, que é o celeiro de basquete do mundo. Então, realmente é muito gostoso a gente chegar num fim de semana, numa tarde, encontrar pessoas que gostam de conversar sobre história. A gente gosta de ouvir e falar também sobre a história do basquete como um todo. Então, quando a gente senta, conversa com os veteranos, começa a bater papo, conversar, trocar ideias, a gente começa a perceber que realmente esse amor que eu sinto, eles também sentem. E assim como outras pessoas também que estão vindo por trás de toda essa matéria, de todo esse desenvolvimento. Como eu digo, o basquete ele tem muitos vieses,
tem um viés educacional, que é trabalhar na escola. Eu sou professor do estado, tenho um baita do trabalho na cidade de Londrina, assim como outras pessoas também têm, tiveram e ainda têm, com certeza terão, né? Tem o aspecto do treinamento, certo? Que com certeza visam títulos, visam a conquistas, mas com certeza essas pessoas também visam o melhorar o ser humano como um todo, né? Tem uma questão social de pegar pessoas numa praça, de jogar o basquete numa praça, jogar basquete na rua, encontrar crianças às vezes que está lá brincando e você vai junto, quer brincar também com essas crianças, né? Fazer com que ela desenvolva o entendimento da regra, desenvolva o entendimento do jogo, saber o que é, e sempre lembrando da história, sempre lembrando dos nossos antepassados, de como começou toda essa situação. Realmente é muito prazeroso a gente estar aqui conversando com vocês nesse sentido. Realmente, às vezes a história acaba ficando um pouco obscura em alguns momentos, obscura não no sentido de coisa ruim, mas sim de que as pessoas acabam não conhecendo, e é isso que é um dos nossos objetivos pela federação, é justamente fazer o atual, trabalhar o presente, buscando o futuro, trabalhando com as categorias menores, o mini basquete, mas sem esquecer do passado, porque realmente o passado é que faz a base para nós conseguirmos dar um passo à frente. Antigamente, a federação ela foi inaugurada, teve a inauguração dela em 51, né? Então hoje nós estamos com 71 anos de idade, e em 78 a prefeitura de Curitiba construiu uma sede para a Federação de Vôlei e de Basquete, que é a Voleibas, né? Ali na Praça Pilino Tourinho, em cima de um terreno da União. E essa praça, esse local, ficou muito estampado na memória do curitibano, principalmente, porque lá nós tivemos vários jogos, várias conquistas de títulos, né? Eu mesmo, quando vim de Londrina para Curitiba, me formei em Educação Física aqui na Universidade Federal do Paraná. Acabei jogando algumas vezes lá. Aí depois que eu me formei, eu comecei a atuar como árbitro. Também apitei vários jogos lá na Voleibas, na Praça Plínio Tourinho. Tivemos várias coisas boas, né? E algumas coisas ruins, como por exemplo a enchente do Rio Belém, que acabou destruindo alguns materiais históricos nossos, súmulas antigas, registros de atletas antigos, mas que aos poucos a gente foi tentando digitalizar, tentando buscar maiores informações. Desde 2020, com o início da pandemia, nós tivemos um problema bem grave, que nós estávamos sem sede. Durante todo esse período, esses 2 anos da pandemia, nós ficamos realmente trabalhando online, de uma maneira que o diretor técnico estava na sua casa, o presidente na sua, em Londrina, que nem eu, a vice-presidente aqui em Curitiba, a secretária e diretora financeira em outro lugar, mas nós conseguimos fazer com que o basquete não morresse, né? Que o basquete conseguisse sobreviver durante esse tempo. Ano passado nós fizemos muitos jogos, quando teve a volta aos poucos da pandemia, né? E agora nós conseguimos uma sede ali na rua Presidente Carlos Cavalcante, 742, desde dezembro de 2021, e nós estamos aos poucos criando uma identidade nova no basquete de Curitiba e do Paraná. E dessa maneira, logo a gente vai ter uma sede para poder mostrar todas as nossas conquistas, todas as nossas histórias, mostrar para as pessoas possam ver que realmente o basquete no Paraná existe, e que nós conseguimos, que nós podemos elevar ainda mais o nome do basquete no Brasil como um todo. Nós não podemos falar apenas do basquete do Paraná sem citar Curitiba e vice-versa. Tivemos várias equipes fortes, tanto em Cornélio Procópio quanto em Arapongas, em Londrina, na região norte do Paraná, assim como em Foz do Iguaçu, que em 2022 agora acabou sendo campeão brasileiro da categoria sub-20, e assim mesmo como Curitiba, que teve várias equipes e várias pessoas, vários atletas que hoje em dia são venerados, né? Hoje nós temos o Rolando, que é um ex-jogador de seleção brasileira, campeão pan-americano pela seleção brasileira em 1987. Nós temos a Joyce e a Dalila, que foram também campeãs do pan-americano e campeã mundial pelo basquete feminino em 94. Temos vários atletas antigos da década de 50 e 60, né? Almir de Almeida. Também tivemos o Mair Fassi, um dos principais atletas de Ponta Grossa, com nível de seleção brasileira, jogou várias vezes para a seleção brasileira na década de 60.
E assim como outros atletas e outros personagens que passaram por nossas vidas e que vieram antes de nós e com certeza vão servir de espelho para que as crianças, para que os jovens e os adultos possam observar a trajetória deles, possam se assemelhar e falar, puxa vida, eu gostaria de ser uma Irface. Caramba, que legal, como a Dalila jogou, será que eu consigo fazer alguns movimentos que a Dalila fez? Poxa vida, o Rolando chegou numa NBA, será que um dia eu consigo chegar lá? Consegue porque realmente o paranaense tem muita história, o paranaense tem condição e o curitibano também tem muitas condições de poder chegar num alto nível. Hoje nós temos vários atletas de seleção brasileira, hoje nós temos um atleta de 16 anos de idade que foi convocado para uma seleção brasileira sub-18, que é aqui de Curitiba, que é o Henrico Bório, outros atletas que foram convocados também, que esse é o caminho que a gente vai estar chegando e a gente vai estar buscando realmente para que todos possam ter um pouco de brilho sem depender de outras pessoas. Realmente a história do basquete paranaense com o Teus, Coritiba, Atlético Paranaense, o Internacional, que foi o grande pioneiro do basquete aqui no nosso estado, é uma história maravilhosa. Você com toda certeza já ouviu falar sobre o basquete em cadeira de rodas. Mas você sabia que o Paraná, mais precisamente Curitiba, é um dos grandes nomes quando se falamos em basquete em cadeira de rodas? E para isso eu consegui os nomes certos para falar para você sobre o basquete em cadeira de rodas no Paraná e em Curitiba. Uma modalidade dentro do basquete que com certeza vai fazer você se apaixonar por esta bola. Meu nome é Darlan França Ciesielski Júnior, sou profissional de educação física. Trabalho com basquete em cadeira de rodas desde 1997 e a minha entrada no paradesporto foi através do basquete. Então, em 1997, no primeiro ano da faculdade, um amigo meu que estava trabalhando com a equipe de basquete do SED PUC, do SED, me convidou para ajudar ele a tá dando treino lá pro pessoal e tal, porque naquele mesmo ano, no final do ano, havia uma competição, Campeonato Brasileiro em Goiânia, e ele estava precisando de ajuda assim para dar o treino. Então eu fui para conhecer o basquete, nunca tinha visto paradesporto na vida, e aí cheguei lá e me deparei com aqueles atletas e aquilo já me desafiou. Eu sempre joguei basquete em Guarapuava, e aí vi nessa atividade um desafio muito grande e fui com ela até 2016 aí com a equipe. Então a gente tem uma história bem bacana. De 97 até 2002, durante a faculdade inteira praticamente, a gente estava trabalhando com a equipe lá na Universidade Federal do Paraná. Em 2002 a gente migrou para a PUC e aí a gente ficou um ano só lá na PUC e já mudou de atividade. E aí a gente retornou com a equipe na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, da qual na associação eu descobri que em 1984, na verdade não, em 1979, na fundação da DFP, houve um jogo de basquete em cadeira de rodas e com a venda dos ingressos, o pessoal na época conseguiu registrar a fundação da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. E aquilo me chamou muita atenção, né? Então a importância da gente resgatar esse trabalho dentro da entidade. E aí foi que com o apoio da Universidade Federal do Paraná, através da professora Ruth Eugênia, a gente pediu, né, que algumas cadeiras de rodas da própria universidade pudessem ser emprestadas para a nossa equipe de basquete. E na época, lá em 2006, a gente estava com uma equipe de 1 atleta. A gente começou, trabalhei com basquete lá, e aí começou a entrar um ex-atleta dessa minha época lá de 97, voltou. Outros atletas foram agregando e a gente chegou a ter 18 atletas, né, trabalhando lá na Federal. Nessa época a gente já foi para Campeonato Brasileiro, ficamos em 7º no Campeonato Brasileiro, e aí com a Adair
né, quando o Adair veio para ajudar a equipe, a gente, né, teve vários outros títulos também. Então, eu acredito que o basquete em cadeira de rodas dentro do nosso estado, ele tem uma história muito rica. Inclusive nessa época antiga, né, antes de mim, um ex-atleta nosso, o Vilmar Souza, que é falecido, ele em 84 foi campeão mundial no campeonato de Stock Mandeville. Então era como se fosse uma Paralimpíada, só que era uma Paralimpíada mais com menos glamour e tal. E lá, defendendo o Brasil, ele e mais outros atletas, né, brasileiros conquistaram a medalha de ouro nessa competição. Então é um orgulho muito grande para nós, né, ter esse atleta dentro do nosso plantel de atletas que já participaram da DFP e é uma alegria só ter todo mundo aí. Olá, meu nome é Adair Rocha, sou professor de basquete e eu estou aqui em Curitiba fazem 20 anos, sou do interior de São Paulo, Sorocaba. Eu fui jogador profissional de basquete, comecei a jogar aí com 12 anos de idade, me profissionalizei com 16 anos e com 26 anos eu parei de jogar profissionalmente porque eu tive muitas lesões, né? Porém, eu percebi que o esporte sempre ia ficar na minha vida, eu comecei a estudar, fiz educação física, comecei a me identificar não só com o basquete convencional, mas com o basquete para cadeira de rodas e também basquete para pessoas surdas. E o basquete convencional ainda fez parte da minha vida, né? Fui técnico de categorias de base, sub-12, sub-13, sub-19, sub-22, técnicos de equipes adultas. E no basquete em cadeira de rodas eu fui técnico de uma equipe adulta aqui em Curitiba e fui técnico também da iniciação no basquete em cadeira de rodas. No basquete de surdos, para pessoas surdas, eu fui técnico da seleção do Paraná e técnico da seleção brasileira de basquetebol de pessoas surdas. Aqui em Curitiba, onde essa minha história começou a ser criada como técnico, é muito interessante porque eu acabei usando toda a minha experiência como jogador para virar técnico, porém eu precisei estudar, né? Eu fiz a graduação de educação física, continuei estudando, fiz o mestrado e ainda continuo estudando, estou no doutorado estudando sobre o basquetebol, né? Principalmente o basquetebol educacional, porque só ser jogador talvez não seja o suficiente para você poder ser um técnico e ter todas as capacidades que são necessárias, né, para você lidar com o ser humano, né? Você precisa saber a parte física, a parte emocional, você precisa saber lidar com as pessoas, então tudo isso a gente aprende também estudando. E lógico que a experiência agregada, ela contribui muito, né? O basquete em cadeira de rodas aqui na cidade de Curitiba vem muito antes do que eu, porque eu não sou daqui, como eu falei. Ele é muito rico, porque desde a década de 1900 final da década de 80, 90 e anos 2000, muitos jogadores passaram por Curitiba, né? Várias revelações, inclusive jogadores que participaram dos primeiros campeonatos internacionais que o Brasil participou. Então tem muita história. A PUC, né, que é a universidade aqui, também tem muita história. A DFP, que é a maior associação da pessoa com deficiência, tem muita história, não só no basquete cadeira de rodas, mas em vários outros esportes. Muitos bons jogadores foram revelados aqui. E fazendo assim um resumo dos jogadores de Curitiba, a cidade de Curitiba foi um grande celeiro de jogadores que hoje estão em várias outras cidades do Paraná. Então tem jogador de Curitiba que está aqui na região metropolitana em Pinhais, em Londrina, o Moarama já passou jogador daqui lá, Toledo, Ponta Grossa já teve jogador nosso que participou por lá, Maringá hoje tem 4 jogadores que eram nossos que estão lá. Então aqui é realmente um grande celeiro de atletas. Eu considero que o basquete cadeira de rodas é um esporte muito interessante, muito legal de ser assistido, de ser compreendido. Cada vez mais eu acho que
devido principalmente à Paralimpíada, as pessoas estão assistindo e conhecendo, e não tem como. É um esporte que vai estar inserido na escola, que vai estar inserido em todos os momentos paradesportivos, porque não tem como deixar ele de fora, né? Tanto é que a gente, como professor, considera o esporte mais seguro para a pessoa com deficiência iniciar, pessoa com deficiência física iniciar em algum tipo de esporte. Então, eu acredito assim que a gente está no caminho certo, né? É um trabalho de paixão nosso aqui no Brasil, não só em Curitiba, mas no Brasil, porque tem pouco investimento, mas eu acredito que a gente está andando, né? Degrauzinho a degrauzinho, a gente está conseguindo. Ouvimos muitas coisas sobre o basquete. História do esporte no Paraná, história da federação, do memorial, do basquete em cadeira de rodas com a Adair e o Darlan, que foi fantástico. E agora que tal ouvir daquele que deve muito ao esporte? E com toda certeza o basquete deve muito a ele. Curitiba, Paraná, tem o posto de ter o primeiro jogador a jogar uma NBA, a maior competição de basquete a nível mundial. O polo, o ápice, onde todo mundo vê e pensa em basquete. Isso mesmo, Paraná, Curitiba, tem o posto do primeiro jogador a jogar na NBA. E isso não vai ser eu que vou falar, mas sim ele. Meu nome é Rolando Ferreira Júnior, sou ex-atleta profissional de basquetebol, nascido em Curitiba, comecei a jogar basquete em 1976 e tive uma experiência não muito agradável no basquete, parei de jogar, voltei em 78 e joguei até 2000. Em 1981 eu saí de Curitiba para jogar em São Paulo, no Esporte Clube Sírio. Cheguei à seleção brasileira adulta em 1984, onde joguei até 1997. Foram 14 anos de seleção brasileira, 2 Olimpíadas, 3 Mundiais, 3 Pan-Americanos, e sou campeão pan-americano de 87, a maior conquista dessa geração, né? Quando a gente derrotou os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. E em 1986 eu saí de São Paulo, larguei tudo que eu tinha e fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Houston, atrás de um sonho, que era jogar na NBA. E graças a Deus, depois de 2 anos na Universidade de Houston, eu fui draftado pelo Portland Trail Blazers. Então, eu sou o primeiro brasileiro a jogar na NBA, a ter um contrato na NBA. Joguei por 1 ano e pouquinho na NBA, voltei para o Brasil e joguei até o ano de 2000 por clubes aqui, né? Parando de jogar, voltei para Curitiba. Eu me formei em Educação Física na Faculdade de Educação Física de Santo André, a FEFISA, e voltei para Curitiba no ano 2000 para trabalhar com Educação Física. Fiz pós-graduação, fiz mestrado na área de Sociologia e História da Educação Física, e desde 2006 eu trabalho na Universidade de Tuiuti do Paraná, hoje, né, sou coordenador do curso de Educação Física desde 2017, mas desde 2006 sou professor de várias disciplinas e fui professor de vários cursos também. Hoje só atuo no curso de Educação Física. Sou muito grato ao basquete, que o basquete deu tudo que eu tenho na vida, até minha esposa. Foi uma profissão que abriu muitas portas, me ensinou muita coisa e me deu um modo de vida muito, muito legal. E tudo começou no Paraná. Paraná é um estado que teve tradição no basquete, especialmente no interior, com a equipe de Arapongas, a equipe de Ponta Grossa, né? São equipes fortes que fizeram história no estado e no Brasil. Mais recentemente na equipe de Londrina, que jogou muitas vezes a Liga Nacional, Maringá também algumas vezes, né? E o basquete paranaense, né? Infelizmente ainda, né, apesar de ter uma história legal, ele é mais um basquete formador, né, que forma atletas para as outras equipes, para outros estados usarem, na verdade. Então, muitas vezes o atleta tem que sair do Paraná, sair da sua cidade natal, como eu fiz, para buscar, né, coisas maiores do basquete. Hoje em dia a gente tem a equipe do Pato Basquete, a equipe de Campo Mourão, né, em Curitiba Monsters, que estão dando a oportunidade na equipe adulta para esses atletas ter continuidade e aparecerem, quem sabe, né, conseguir coisas maiores na carreira, né? Mas o basquete paranaense é basicamente formador. Então vários atletas saindo daqui, né, e representaram o Paraná
nas competições nacionais e internacionais. E nos dias atuais, como está o Paraná em cenário nacional? Temos o Pato Basquete que disputa a NBB, chegou até os playoffs e por pouco não passou do Bauru. Temos o Campo Mourão, Maringá, Ponta Grossa, sempre com uma equipe muito forte, e Curitiba com o Coritiba Monsters. Mas para falar do Coritiba Monsters, é melhor vocês ouvirem deles, do técnico e de um jogador que vive um sonho. Meu nome é Elio Ekeltreitin, tenho 21 anos, sou estudante universitário e vim contar um pouco da minha trajetória no basquete paranaense. Essa minha trajetória começou quando eu tinha 14 anos, foi uma trajetória longa, eu ainda estou na ativa, estou treinando, estou jogando, porque no basquete paranaense ele é muito grande, tem muitas oportunidades, né? Ou você joga por clube, ou você representa uma universidade, ou você pode jogar campeonatos amadores, ou seja, o basquete paranaense corre nas veias dos paranaenses, né? Ele está interligado 100%. Aonde você for, você consegue jogar basquete dentro do estado do Paraná. E falando um pouco sobre a minha trajetória no basquete, ela foi com conquistas estaduais, representações em campeonatos brasileiros, representações em seleções estaduais, campeonatos internacionais, ou seja, foi uma trajetória assim, muito rica e muito grande. O basquete no Paraná, ele sim é incentivado, tem empresas privadas investindo no basquete paranaense, a nível profissional, claro, mas tem. E a nível amador ou a nível de categorias de base, tem associações, tem comitês que sim colocam investimento no basquete, deixando ele cada vez mais forte. Treinamentos, tem equipes de grande porte de treinamento, de grande porte de atletas com nível muito grande de basquete dentro do Paraná, atletas vindo de fora, atletas vindo muitas vezes de fora do país jogando aqui. Isso é uma coisa muito grande. O Paraná já teve nível NBB no basquete, que é o nível máximo do Brasil hoje, equipes Londrina, Campo Mourão, e agora tem o projeto do Coritiba Monsters, que é um projeto que também o foco é no NBB. Representei a equipe do Coritiba já, ainda continuo treinando com eles. Bom, boa noite, meu nome é Fábio Pelanda, atualmente eu sou técnico da Sociedade Thalia e do Coritiba Monsters, além de trabalhar no âmbito escolar, no Colégio Marista Paranaense. Todos esses locais eu trabalho com basquete, né, desde a iniciação até no rendimento, que é o caso do projeto do Coritiba Monsters. Bom, eu já estou há 20 anos nessa profissão, atuando como técnico. Comecei estagiando no Círculo Militar do Paraná durante um ano com a professora Fabiola, e logo na sequência eu entrei na Sociedade Thalia, onde eu estou até hoje. Na Sociedade Thalia eu já trabalhei com todas as categorias, né, na escolinha, sub-12, sub-13, adulto. Tive uma experiência muito legal no Basquete Master, onde consegui trabalhar com atletas que já foram consagrados no basquete nacional, e isso aí me trouxe boas experiências aí, como lidar com atleta, né, como saber mexer com atletas já consagrados. E aí o passo seguinte foi trabalhar na categoria adulta, onde eu já tive bastante sucesso aqui em Curitiba, ganhando o Metropolitano adulto pelo 8 vezes, né, 8 títulos. E consequentemente daí surgiu a vontade de fazer algo mais pela base, e a gente começou a estruturar o basquete da Sociedade Thalia, né, desde o sub-12, para poder ter uma sequência no adulto. E graças a Deus o projeto está andando muito bem. Hoje eu posso falar assim que dentro da cidade talvez seja o time mais estruturado. Por exemplo, eu posso falar que da minha parte consegui vários títulos estaduais, como Campeonato Estadual Sub-12, Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-19,
né? Então posso falar que sou uma pessoa bem feliz em termos de título no estado. Também nas escolares a gente já ganhou algumas competições também, né? Todas as categorias, inclusive no feminino, né? Que também tive uma passagem com essa categoria. E também desempenhei um trabalho na Federação Paranaense, né, como coordenador de seleções, e também culminou com uma passagem pelas seleções brasileiras de base, né, onde tive a oportunidade de ser assistente durante 4 anos, né, com passagem pela seleção sub-17, seleção sub-15, sub-18, e experiência belíssima, né, jogando sul-americano no Uruguai, no Chile, e uma Copa América nos Estados Unidos. Então foi muito bom. Ficou faltando um Mundial, né? Jogar um Mundial, mas quem sabe lá na frente a gente pode ter essa experiência. Atualmente a gente está com o projeto do Curitiba Monsters, onde a gente está buscando emplacar uma equipe de Curitiba no NBB. Esse ano nós já tivemos uma experiência aí no Campeonato Brasileiro, promovido pela CBB, que é uma espécie de segunda divisão, né, do NBB. E foi muito bom como experiência, apesar do resultado, mas já deu para a gente ver o que precisa melhorar, o que falta para a gente chegar lá. Por outro lado, também há 3 anos nós estamos jogando a Liga de Desenvolvimento, né, que é o campeonato de base mais importante do Brasil, né, sub-22. Vamos ter mais uma competição esse ano. Creio que o projeto está se encaminhando aí para um nível muito bom, e eu espero aí que em breve, aí, em 3, 4 anos, a gente consiga chegar no NBB. Eu penso que o basquete é uma coisa que está na veia da gente. Uma coisa que corre desde que eu conheci a modalidade, eu pensei em fazer algo pelo esporte, pelo basquete. Posso falar que o estado do Paraná tem uma tradição muito grande no basquete, né? Eu acho que hoje ela está atrás de São Paulo e do Rio. Não vejo assim mais ninguém assim com um basquete mais estruturado do que o do Paraná. Eu tenho certeza que depois dessas informações, histórias, depoimentos, relatos nunca antes falados, você que às vezes olhava pro basquete com um olhar meio deixa pra lá, com certeza vai fazer essa bola viver aqui dentro. E com o último relato, depoimento daquele que não trabalha especificamente com o basquete, somente com o basquete, mas sim com um tom profissional, credibilidade e ética. De um jornalista que teve um pequeno contato com o esporte, mas com toda certeza nunca vai sair do coração dele. Bom, meu nome é Pedro Melo, trabalho no Paraná Portal, parceiro do UOL no estado do Paraná, e também na rede CNT. Bom, falando um pouquinho sobre um trabalho na cobertura do basquete, a gente sabe que não tem a mesma popularidade do futebol, mas atrai um nicho bem interessante. Aqui no estado do Paraná nós temos algumas equipes e tive a oportunidade de fazer 2 matérias sobre a preparação do Curitiba Monsters, que é a equipe do Curitiba de basquete, tem uma parceria, e a gente acompanha e a gente vê que de maneira diferente, assim, tem um público diferente acompanhando em relação ao futebol. A gente sabe que não atrai o mesmo público para acompanhar as partidas de basquete, os treinos de basquete, mas quem é fã realmente do esporte, da modalidade, esse sim vai acompanhar tudo que é jogo, desde a NBA até o jogo do Curitiba Monsters na Liga de Desenvolvimento. Então é uma maneira diferente de você acompanhar o esporte. O basquete, ele atrai esse pequeno público, mas é um público bem fiel. Na hora de você fazer a matéria, você já vê as pessoas querendo saber quando que vai passar, onde vai passar, e a pessoa já está interessada porque é o público do basquete. Então isso que é bem interessante. Então a gente vê que é muito legal acompanhar o basquete,
a fazer essas matérias do basquete, porque você atrai um novo público não só para os programas que participam na TV, no site, mas também você atrai esse público ali para acompanhar a equipe do Coritiba Monsters, porque aí entra a questão, como a gente vive no mundo só do futebol, a gente sabe que os outros esportes eles têm uma cobertura bem menor, então a gente sabe que a divulgação não é tão intensa. Então quando você dá espaço para essas outras modalidades, a gente inclui o basquete nessa, a gente sabe que o público vai acompanhar sim, você vai ter um retorno bem positivo, justamente porque é o momento que você dá essa rara oportunidade para que o basquete, não só do estado do Paraná, mas até em todo o Brasil, ele seja divulgado pela mídia. Então é bem legal acompanhar esse momento de fazer as matérias, porque a gente vê de perto como esse público é fiel, como esse público adora o basquete. E depois de tudo isso falado, eu tenho apenas uma frase a falar pra vocês. Na verdade, não eu, eles. O basquete corre nas veias do povo paranaense. O basquete corre na veia do povo paranaense. E o basquete corre nas veias do paranaense. E o basquete corre nas veias do povo paranaense. O basquete corre nas veias do povo paranaense. E o basquete corre nas veias do povo paranaense. Acreditem no basquete paranaense porque ele corre nas veias do nosso povo. Não precisa nem repetir, mas eu vou. O basquete corre nas veias do povo paranaense.